Você já parou para pensar que talvez você esteja dentro da igreja, mas fora da salvação? Que talvez você cante os hinos, leia a Bíblia, até ore, mas o céu não te conhece? Vivemos em tempos perigosos, onde muitos acreditam que estão salvos, mas na verdade nunca nasceram de novo. Tem gente com o nome no rolo da igreja, mas não no livro da vida. E essa é uma das verdades mais dolorosas da nossa geração. A maioria dos que se dizem cristãos hoje não estão salvos, de verdade. Você pode até se incomodar com isso. Mas se esse desconforto te fizer olhar para dentro, se te fizer cair de joelhos e clamar a Deus por misericórdia, então essa mensagem já começou a cumprir seu propósito. Hoje o Espírito Santo vai te confrontar, te sacudir, e se você deixar, vai te libertar, porque o tempo está passando e não há nada mais urgente do que ter certeza da sua salvação. O que mais vemos hoje são multidões dentro das igrejas, vozes afinadas entoando cânticos, mãos erguidas no momento da adoração, cultos lotados, programações bem organizadas, ministérios atuantes, mas corações vazios de arrependimento, ausentes da presença real de Cristo. O cenário parece vibrante, mas espiritualmente muitos estão mortos por dentro. A fé moderna, em muitos lugares, tornou-se um espetáculo, tornou-se uma forma de religião que conforta, mas não confronta, que anima, mas não transforma, que emociona, mas não salva. Cristãos estão sendo enganados por uma fé de fachada, uma fé de aparência, mas que não tem raiz na cruz. Há um perigo silencioso que percorre os corredores de muitos templos, o da falsa segurança espiritual. As pessoas pensam que estão bem com Deus simplesmente porque frequentam uma igreja, participam de cultos ou até lideram ministérios. Mas a Bíblia nunca ensinou que a salvação vem por atividades religiosas. A salvação vem por arrependimento genuíno e fé viva em Jesus Cristo. Jesus foi claro ao confrontar os fariseus. Eles eram os religiosos mais respeitados de seu tempo. Vestiam-se de maneira impecável, jejuavam, oravam em público, conheciam a lei, ensinavam nas sinagogas. Mas quando o Filho de Deus olhou para eles, o que ele viu? Um sepulcro, um túmulo. Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. Que advertência pesada, mas necessária, porque Deus não se impressiona com a aparência religiosa, Ele sonda o coração. Quantos hoje vivem essa mesma ilusão? Por fora, tudo parece santo, mas por dentro não há quebrantamento, não há sede de Deus, não há arrependimento sincero. O nome está no grupo da igreja, mas não está escrito no céu. O dízimo é entregue com regularidade, mas o coração está longe do altar. Cantam "Quão grande é o meu Deus" no domingo, e na segunda-feira estão mergulhados na imoralidade, na mentira, no orgulho. Isso não é salvação, isso é ilusão. E essa ilusão é uma das mais perigosas, porque quem está nela acha que está seguro, quando na verdade está em risco eterno. A pergunta que precisa ecoar na alma de cada pessoa agora é esta: você tem aparência de salvo ou o coração transformado por Cristo? O que mudou em sua vida desde que você diz ter aceitado Jesus? Porque onde há salvação, há mudança. Onde há novo nascimento, há fruto. A palavra diz: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7, 17 e 18. Uma fé que não muda seu jeito de viver não é fé salvadora, é fé morta. E fé morta não leva ninguém ao céu. Vivemos um tempo em que muitos querem um evangelho sem renúncia, querem um Cristo que abençoe, mas não um Senhor que governe. Querem um Salvador,
mas não um mestre. Mas não há salvação sem submissão. Não existe vida em Cristo sem cruz. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Esse é o chamado. Não é confortável, não é popular, mas é o caminho estreito que conduz à vida. Há muitos que dizem: mas eu sou de família cristã, sempre fui da igreja, nunca fiz mal a ninguém. E com isso, acham que estão salvos. Mas Jesus nunca disse: ide por todo o mundo e fazei pessoas religiosas. Ele disse: ide e fazei discípulos. Mateus 28:19. O chamado é para ser discípulo, e ser discípulo é viver em obediência, em transformação constante, é amar a Deus acima de tudo e seguir a Cristo em tudo. O discípulo não apenas ouve a palavra, ele vive a palavra. Muitos se contentaram com um momento emocional num culto, com uma oração repetida numa conferência, com um sentimento passageiro e pensaram: agora estou salvo. Mas salvação não é emoção, é regeneração. É quando o Espírito Santo entra, limpa, transforma e dá um novo coração. E isso é evidenciado por uma vida de santidade, obediência e amor ao Senhor. O arrependimento verdadeiro dói. Ele rasga o orgulho, destrói as máscaras, expõe o pecado. Mas é esse arrependimento que leva à vida. A religião pode te ensinar a se comportar diante das pessoas, mas somente Jesus pode te purificar diante de Deus. A religião pode mudar seus hábitos, mas só a cruz pode mudar seu coração. E quantos hoje estão presos à forma, mas vazios de essência? Vivem uma fé superficial, sem profundidade, sem raiz, sem comunhão verdadeira com Cristo. Essa é a geração dos cultos lindos, mas sem lágrimas de arrependimento. Dos louvores altos, mas corações frios. Das pregações motivacionais, mas sem confrontação do pecado. E por isso, a maioria dos cristãos hoje não estão salvos. Porque não foram confrontados com a verdade, não foram levados à cruz, foram apenas embalados por uma religião confortável, que não exige mudança, que não fala de juízo, que não alerta sobre o inferno. Mas hoje, Deus está chamando você para despertar, para sair da ilusão, para rasgar o véu da religiosidade e encarar a realidade. Você já nasceu de novo ou está apenas repetindo o que viu os outros fazerem? Você já se viu perdido sem Jesus? Já sentiu o peso do pecado e correu para os pés da cruz? Ou apenas foi seguindo o fluxo, achando que isso seria suficiente? Não importa há quanto tempo você frequenta a igreja. Não importa quantas atividades você já participou. A única pergunta que importa é: Cristo realmente habita em você? Porque se Ele não estiver dentro, tudo o que está por fora é apenas fachada. O inferno estará cheio de pessoas que eram vistas como bons cristãos, mas nunca conheceram a Cristo de verdade. Hoje é o dia de abrir os olhos, de olhar para dentro, de clamar: Senhor, me mostra quem eu realmente sou diante de Ti. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a humildade começa quando reconhecemos: eu preciso ser salvo de verdade. Eu preciso de um novo coração. Eu preciso de Jesus, não de religião, não de rituais. Eu preciso de Cristo vivo e presente dentro de mim. Essa é a única fé que salva, e qualquer outra coisa é só ilusão. Há uma epidemia espiritual se espalhando pelas igrejas e corações ao redor do mundo. O evangelho diluído. Um evangelho doce ao paladar humano, mas amargo para a eternidade. Um evangelho que promete bênçãos sem cruz, prosperidade sem renúncia, salvação sem arrependimento. Este é o evangelho que muitos abraçaram, não porque transforma, mas porque afaga o ego e evita confronto. E é por causa dele que milhares caminham alegres rumo à perdição, acreditando que estão no caminho certo. As Escrituras já nos
alertavam sobre isso. Em 2 Timóteo 4:3, o apóstolo Paulo profetiza: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo chegou. Vivemos dias em que a verdade é rejeitada e a mentira é aplaudida, contanto que ela não fira o conforto de quem ouve. Pregadores que falam da cruz, do pecado, do juízo eterno são ignorados, enquanto aqueles que oferecem mensagens suaves, motivacionais, centradas no homem, esses são seguidos em massa. Mas onde está o evangelho da cruz? Onde está o Cristo que disse: no mundo tereis aflições? Onde está a mensagem que nos chama a negar a nós mesmos e a carregar o nosso madeiro? Infelizmente, ela foi substituída por um discurso que coloca o homem no centro e Deus como um servo dos nossos desejos. Mas o verdadeiro evangelho nunca foi sobre a vontade do homem, e sim sobre a vontade de Deus. Ele não veio para nos dar uma vida confortável na terra, mas vida eterna com Ele no céu. Quando olhamos para a história de Israel, vemos um povo que repetidas vezes preferiu ouvir mentiras agradáveis do que verdades duras. No livro de Jeremias, capítulo 6, Deus diz que o povo amava ouvir palavras de paz, mesmo quando o pecado gritava aos céus. Eles tratam da ferida do meu povo como se fosse coisa leve, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6:14. Eles estavam sendo destruídos por dentro, mas os profetas mentirosos os embalavam com palavras de alívio falso. E hoje, o mesmo acontece. Muitos líderes se tornaram profetas de conveniência, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir, não o que precisam. Em vez de clamar pelo arrependimento, anunciam promessas vazias. Em vez de confrontar o pecado, o relativizam. Em vez de exaltar a santidade de Deus, exaltam a autoestima do homem. Mas pregar um evangelho sem cruz é pregar um Cristo que não salva. É oferecer um remédio vencido a um doente terminal. É colocar perfume em um cadáver espiritual e fingir que está tudo bem. Jesus não veio ao mundo para que o homem se sentisse melhor consigo mesmo. Ele veio para nos tirar da condenação do pecado. E esse pecado precisa ser exposto, tratado, arrancado, não ignorado. O verdadeiro evangelho é como uma espada. Penetra, corta, revela. Ele não nos deixa confortáveis, ele nos transforma. Ele quebra os grilhões do pecado, mas também quebra o nosso orgulho. Ele cura a alma, mas fere a carne. Ele consola, sim, mas também corrige. Hoje há igrejas lotadas, mas poucas vidas realmente rendidas. Há ministérios ricos, mas corações pobres diante de Deus. Há palavras bonitas nos púlpitos, mas pouco arrependimento nos altares. E tudo isso porque o evangelho foi diluído, misturado com o açúcar da aceitação cultural, com o fermento da autossuficiência humana. E o resultado é uma fé fraca, instável, que não resiste à prova. Pessoas que aplaudem o nome de Jesus num culto, mas o negam com suas atitudes no dia seguinte. Corações que se comovem com uma música, mas não se comovem com a santidade do Senhor. Há um Cristo sendo pregado nos altares de hoje que não é o Cristo da Bíblia. É um Cristo emocional, sentimentalista, que está sempre sorrindo, que nunca julga, que nunca cobra, que nunca corrige. Um Cristo que só quer nos ver felizes, mas não exige pureza. Um Cristo que promete vitória sem luta, graça sem santidade, céu sem novo nascimento. Mas esse Cristo é fabricado pelo coração humano e não pode salvar ninguém. O Cristo da Bíblia chamava pecadores ao arrependimento, não à autoaceitação. Ele confrontou a mulher samaritana sobre seus relacionamentos, expulsou os cambistas do templo, chamou Pedro de Satanás, quando este tentou desviá-lo da cruz.
Esse é o Cristo que liberta, o que diz a verdade mesmo quando dói. E essa é a mensagem que precisamos urgentemente voltar a pregar, porque sem ela estamos apenas enganando as pessoas com um bilhete falso para o céu. Não podemos continuar tratando o pecado como algo leve. Não podemos oferecer conforto onde Deus está pedindo mudança. Não podemos trocar a presença do Espírito por aplausos humanos. Há muitos hoje que se sentem bem nos cultos, mas que não estão bem diante de Deus. E o evangelho diluído é o principal responsável por isso. O apelo do evangelho não é venha e sinta-se melhor. É venha e morra para o mundo. Não é Deus quer te fazer feliz. É Deus quer te fazer santo. Não é Ele vai realizar seus sonhos. É Ele quer cumprir o propósito dele na sua vida. E esse propósito começa com uma cruz, com renúncia, com quebrantamento. Se não há cruz, não há Cristo. E se não há Cristo verdadeiro, não há salvação. É tempo de examinar o que temos chamado de evangelho. É tempo de voltar à palavra, de ouvir o que Deus realmente diz, não o que desejamos que Ele diga, porque no final não será o conforto da multidão que salvará sua alma. Será o sangue de Jesus, aplicado a um coração verdadeiramente arrependido e transformado. Se você está seguindo um Cristo que não te confronta, que não te chama à santidade, que não incomoda seu pecado, cuidado. Pode ser que você tenha se apegado a uma ilusão, não à verdade. A Bíblia não foi escrita para ser popular. Foi escrita para nos conduzir à eternidade. E o caminho da eternidade passa por uma porta estreita. Poucos entram por ela, poucos suportam o preço, mas é a única porta que leva à vida. E essa porta está aberta hoje. Mas só passa por ela quem rejeita o evangelho diluído e se entrega ao evangelho verdadeiro, aquele que começa na cruz e termina na glória. A fé sem frutos é morta. A fé verdadeira é viva, operante e transformadora. Ela não se limita às palavras que dizemos, nem às emoções que sentimos em um culto. Ela é revelada no que fazemos quando ninguém está olhando. Ela se manifesta nos frutos que nossa vida produz dia após dia. Tiago foi direto ao dizer: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Não há espaço para engano. Uma fé que não gera frutos é uma fé que não tem raiz. E uma fé sem raiz não salva. Hoje, o que mais ouvimos são declarações de fé vazias. Pessoas dizem: eu creio em Deus, eu tenho fé, eu sou cristão. Mas quando olhamos para os frutos, o que encontramos? Egoísmo, imoralidade, mentira, orgulho, desobediência, frieza espiritual. Como isso é possível? Como alguém pode declarar que crê em Jesus e, ao mesmo tempo, viver uma vida que contradiz tudo o que ele ensinou? A resposta é simples, mas assustadora, porque há fé nos lábios, mas não há conversão no coração. Jesus ensinou que conheceríamos a árvore pelos frutos, não pelos ramos, nem pelas folhas, nem pelas flores, mas pelos frutos. Mateus 7, 16, 20. E o fruto não mente. O fruto revela a natureza da árvore. Não importa o quanto uma árvore diga que é boa. Se seus frutos são podres, sua raiz está comprometida. O mesmo acontece com a fé. Não importa quantas declarações a pessoa faça. Se a vida não acompanha, a fé é falsa. A história do jovem rico é um exemplo perfeito disso. Ele se aproximou de Jesus com reverência, com boa intenção, com palavras bonitas. Ele queria a vida eterna. Ele reconhecia Jesus como bom. Mas quando Jesus o confrontou com a exigência do reino: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e segue-me, aquele jovem deu um passo atrás. Ele queria a salvação, mas não estava disposto a abrir mão do que o impedia de segui-la. E assim, mesmo estando tão perto de Jesus, ele se afastou entristecido. Quantos hoje estão exatamente assim? Aproximam-se de Cristo,
falam com devoção, participam de ministérios, mas quando a palavra os confronta, quando são chamados a deixar o pecado, a largar o orgulho, a renunciar suas vontades, preferem se afastar em silêncio do que se render de verdade. O coração até deseja a eternidade, mas não suporta o preço da entrega. Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Isso significa que não basta reformar a vida, é preciso nascer de novo. Não basta mudar hábitos, é preciso mudar de natureza. Não basta melhorar por fora, é preciso ser regenerado por dentro. O novo nascimento é uma obra do Espírito, não uma decisão emocional, nem um costume religioso. É uma transformação radical que muda a mente, os desejos, o caráter, o propósito. Se uma pessoa diz que tem fé, mas continua amando o pecado, cultivando rancores, mentindo, vivendo em desobediência, sem temor a Deus, essa fé está morta. Porque a fé verdadeira nos leva a odiar o pecado, a buscar a santidade, a desejar agradar a Deus acima de tudo. Não significa perfeição, mas significa transformação constante. Uma vida que está sendo moldada pelas mãos do oleiro dia após dia. O problema é que muitos hoje confundiram fé com intenção. Dizem: eu tenho fé, só estou passando por um momento difícil. Eu creio, só ainda não mudei completamente. Mas se a fé não está produzindo fruto, se não há sinal de vida nova, então talvez o problema não seja o tempo, mas a raiz. Porque a fé verdadeira, ainda que pequena como um grão de mostarda, carrega em si o poder de crescer, de romper, de transformar tudo ao seu redor. Estamos vendo uma geração que aprendeu a falar sobre Jesus, mas não a andar com Ele. Que sabe o que é certo, mas não pratica. Que ouve a palavra, mas não a obedece. Jesus contou uma parábola sobre isso. 2 homens construíram casas, um sobre a rocha, outro sobre a areia. Ambos ouviram a mesma palavra. Mas o que construiu sobre a rocha foi aquele que ouviu e praticou. Mateus 7, 24, 27. A diferença entre os dois não estava no que ouviram, mas no que fizeram com o que ouviram. E aqui está o alerta. Não é o quanto você conhece da Bíblia, mas o quanto ela transformou sua vida. Não é o quanto você diz que ama a Deus, mas o quanto suas atitudes revelam esse amor. Porque a fé verdadeira não se contenta com aparência. Ela clama por autenticidade, ela é visível. Ela muda a forma como você trata as pessoas, como lida com o dinheiro, com os relacionamentos, com a tentação. Ela afeta tudo. O apóstolo João escreveu: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2:6. Não existe fé viva separada de obediência. Não existe fé verdadeira que não resulte em uma vida diferente. O Evangelho não é uma crença teórica. É um chamado à transformação visível. E essa é a razão por que muitos, mesmo dentro das igrejas, ainda não estão salvos. Porque falam de fé, mas vivem na velha natureza. Porque dizem que creem, mas não perdoam. Falam de amor, mas alimentam o ódio. Cantam louvores, mas vivem na desonestidade. Frequentam os cultos, mas não têm fome da palavra. Tudo isso revela que há um abismo entre o que dizem crer e o que vivem. E esse abismo é a evidência mais clara de que a fé está morta. Mas ainda há esperança. Porque o mesmo Deus que confronta também transforma. O Espírito Santo está pronto para fazer nessa vida onde hoje só há folhas secas. Está pronto para tirar a fé morta e plantar uma fé viva, que frutifica, que cresce, que glorifica a Deus em cada detalhe. Mas é preciso entregar-se. É preciso parar de fingir, parar de maquiar a fé e clamar: Senhor, me dá uma fé viva,
que te honre, que me transforme e que produza frutos que permaneçam. Porque o céu não será habitado por crentes de aparência, mas por discípulos cheios de frutos. E se hoje sua árvore está seca, clame ao agricultor celestial. Ele sabe exatamente onde cortar, onde podar, onde regar e onde fazer nascer nova vida. Há algo mais trágico do que viver no mundo sem Deus. É viver dentro da igreja, rodeado de linguagem cristã, gestos cristãos, cultura cristã, e mesmo assim nunca ter se rendido de verdade a Jesus Cristo. É o coração que se emociona, mas nunca se quebra, que se envolve, mas nunca se entrega, que levanta a mão num culto, repete palavras de uma oração, mas nunca experimenta o quebrantamento que leva à salvação. Sim, milhares vivem hoje uma fé sem rendição real. Eles estão familiarizados com o ambiente religioso, sabem o que dizer, quando dizer e como parecer espirituais. Mas lá no íntimo, onde Deus sonda, o coração continua no controle, preso ao orgulho, fechado para a verdadeira entrega. E isso é um sinal terrível de falsa conversão, uma realidade dura, mas que precisa ser encarada com urgência. A Bíblia nos mostra um exemplo claro desse tipo de coração. Simão, o mágico. Ele estava entre os que ouviam a pregação de Filipe. Ele viu os milagres, ficou maravilhado com o poder que fluía dos discípulos e até se batizou. Sim, Simão foi batizado. Publicamente ele declarou que cria, mas o coração dele nunca foi rendido ao Senhor. Quando viu que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo era concedido, Simão ofereceu dinheiro para receber aquele poder. Ele não queria Deus, ele queria o que Deus podia dar. Ele queria o poder, mas não o senhorio de Cristo. Ele queria os dons, mas não a renúncia. Pedro, cheio do Espírito Santo, discerniu seu coração e disse: Teu coração não é reto diante de Deus. Estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Atos 8, 21, 23. Essa é a condição de muitos hoje. Participam de batismos, tomam a ceia, frequentam cultos, levantam as mãos, mas o coração permanece no fel da amargura e no laço da iniquidade. Não houve nova vida. Não houve arrependimento genuíno, não houve aquele choro que vem quando a alma percebe a gravidade do pecado e a santidade do Salvador. Tudo o que houve foi uma conversão superficial de palavras, de aparência, mas não de essência. Há pessoas que passam a vida inteira acreditando que são salvas, porque fizeram parte de um evento, repetiram uma frase ou foram aceitas por uma comunidade cristã. Mas nunca foram confrontadas de verdade com a cruz. Nunca enfrentaram o peso do pecado com temor. Nunca se dobraram diante de Deus com lágrimas verdadeiras, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Lucas 18:13. Nunca houve aquele momento em que o orgulho se quebra, a altivez desmorona e a alma se entrega inteira nas mãos do Salvador. A falsa conversão é sorrateira, ela imita tudo, exceto a rendição. Ela canta, ora, serve, mas não se rende. É como um vaso bonito por fora, mas vazio por dentro. É como um altar construído, mas sem fogo. E esse tipo de fé não resiste ao dia da provação. Quando vier a tribulação, a perseguição, o deserto espiritual, aquele que não se rendeu de fato se afasta, porque nunca foi enraizado em Cristo. Jesus falou sobre isso na parábola do semeador. Há uma semente que cai entre as pedras. Ela até germina rápido, parece que está indo bem, mas não tem raiz profunda. E quando vem o sol quente, ela seca. Assim são os que ouvem a palavra e se alegram, mas não têm profundidade. Não há quebrantamento. Não há rendição, não há transformação real. Um coração verdadeiramente convertido é um coração quebrado. Não no sentido de destruído, mas no sentido de humilde diante de Deus. É alguém que olha para a cruz e entende: fui eu quem merecia estar ali.
Fui eu quem deveria carregar aquela dor. Fui eu quem ofendia a santidade do Criador. E é esse tipo de entendimento que leva a uma entrega completa, a uma vida rendida, a um coração disposto a dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Mas quantos, ao invés disso, vivem tentando conciliar o Evangelho com seus próprios desejos? Querem Jesus, mas também querem o mundo. Querem o céu, mas não querem largar os pecados secretos. Querem a paz de Deus, mas não estão dispostos a abrir mão da vaidade, do orgulho, da soberba, do controle da própria vida. Não entendem que o verdadeiro Evangelho é rendição total. É morrer para si mesmo. É dizer: Senhor, eu me entrego, não do meu jeito, mas do teu. Já houve um momento em sua vida em que você chorou pelos seus pecados? Não apenas se sentiu mal, mas foi quebrado por dentro, reconhecendo que feriu o coração de Deus? Já houve um momento em que você desejou mais a presença de Deus do que qualquer elogio, reconhecimento ou conquista humana? Já houve um instante em que você percebeu que nada neste mundo poderia te satisfazer como o amor de Cristo? Se a resposta é não, então talvez o que existe em você seja apenas uma religião, uma prática, um hábito, mas não uma conversão real. Porque quando o Espírito Santo entra, ele não apenas consola, ele transforma. Ele mostra quem somos, nos convence do pecado, nos chama ao arrependimento e nos leva à cruz. E depois da cruz, nunca mais somos os mesmos. Simão, o mágico, quis comprar o Espírito. Ele achou que poderia ter o poder de Deus sem passar pela cruz. Mas o reino de Deus não é para quem quer controlar, é para quem se rende. E essa rendição não acontece uma vez na vida. Ela é diária, é um estilo de vida, é uma caminhada constante de renúncia, humildade, obediência. Deus não está procurando pessoas habilidosas, influentes ou populares. Ele está procurando corações quebrantados, contritos, prontos para se renderem de verdade, porque é nesses corações que o Espírito habita. É nesses corações que a graça se derrama. É nesses corações que nasce a vida eterna. Hoje, você pode estar rodeado de coisas de Deus, mas completamente distante do Deus das coisas. Pode ter aprendido a linguagem, os gestos, o ambiente, mas nunca se debruçou diante da cruz e disse: eu me rendo. E talvez este seja o momento mais importante da sua vida. O momento de parar de representar e começar a viver. O momento de parar de imitar e começar a se entregar. O momento de deixar Deus quebrar o que precisa ser quebrado, para então reconstruir tudo do jeito dele. Porque sem rendição não há salvação, sem cruz não há ressurreição, e sem quebrantamento não há vida com Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Essas palavras de 1 João 2,15 não foram escritas como uma sugestão, mas como uma ordem direta de Deus ao coração daqueles que se dizem seus. E, no entanto, são poucos os que realmente a obedecem. Muitos querem o céu, mas não conseguem largar a terra. Querem Jesus, mas se agarram com força às promessas ilusórias do mundo. E assim, o amor por Deus vai se apagando aos poucos, como uma brasa abandonada no frio da madrugada, silenciosa, quase imperceptivelmente, até apagar de vez. O que estamos vendo hoje é uma geração inteira de cristãos esfriados pelo apego às coisas temporais. Não são ateus, não negam Jesus com os lábios, mas vivem como se ele fosse apenas um acessório espiritual, enquanto o coração está apaixonado pelas ofertas passageiras da terra. Vivem mais para conquistar posições, fama, prazer, conforto, do que para se consagrarem a Deus. E isso é perigoso. Isso é mortal. Porque o amor ao mundo não apenas ocupa espaço, ele destrona o amor a Deus. Tiago foi duro ao dizer:
qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Não há meio termo, não existe espaço para um pé na igreja e outro no sistema deste mundo. O cristão que tenta conciliar os dois está se enganando. O coração não foi feito para dois senhores. Ou você ama a Deus e odeia o mundo, ou ama o mundo e despreza a Deus. Não existe neutralidade no reino dos céus. O exemplo de Ló nos mostra isso com clareza. Ele caminhava com Abraão, o pai da fé. Era parente de um homem justo, conhecia as promessas, ouvia os relatos das alianças de Deus. Mas um dia seus olhos o traíram. Ele olhou para os campos férteis de Sodoma e Gomorra e desejou aquilo. Era bonito aos olhos, era promissor aos negócios. Parecia a oportunidade perfeita. E então Ló foi se aproximando das portas da cidade. Ele não entrou de imediato, mas se estabeleceu ali, perto do pecado, perto da corrupção, perto da imoralidade. E esse foi o começo da sua queda. O que começou com uma escolha econômica terminou com um desastre espiritual. Sodoma destruiu sua família, corrompeu seus valores, contaminou suas filhas. E quando finalmente os anjos vieram avisar que o juízo estava para cair, Ló ainda hesitou. Ele relutou em sair. Sua alma já estava enlaçada. O mundo tinha criado raízes nele. E esse é o mesmo veneno que está matando muitos hoje. O fascínio pelo que brilha por fora, mas que apodrece por dentro. O amor ao mundo é sutil. Ele não grita, ele seduz. Ele se apresenta como algo inofensivo, até espiritual. É só um trabalho melhor. É só uma oportunidade. É só uma amizade. É só um estilo de vida moderno. Mas, pouco a pouco, o coração vai se afastando da presença de Deus, vai esfriando, vai perdendo o temor, vai se tornando indiferente ao pecado. E quando a pessoa se dá conta, já não sente mais a voz de Deus, já não chora mais durante a oração, já não se quebranta mais com a palavra. Jesus disse: "Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração." Mateus 6:21. Essa frase deveria ser um espelho para todo crente. Onde está o seu tesouro hoje, em que você mais pensa, o que te tira o sono, o que te empolga, o que te consome? Porque se for algo que não esteja ligado ao reino de Deus, você precisa parar agora e se perguntar: será que eu ainda amo o Senhor acima de todas as coisas? Ou meu coração já foi vendido por 30 moedas de prata modernas? A verdade é que a amizade com o mundo sempre exige que você sacrifique algo do reino. E geralmente o primeiro a ser sacrificado é o tempo de oração. Depois, a santidade. Depois, a verdade. E por fim, a própria fé. É assim que muitos vão se afastando da salvação sem perceber, convencidos de que ainda estão no caminho, mas seguindo cada vez mais distante da cruz. O mundo oferece aplausos, mas esvazia a alma. Oferece prazer, mas rouba a paz. Oferece conforto, mas tira o propósito. Ele é um mestre em construir ilusões e chamar isso de realização. Mas no final é tudo vaidade, tudo passa, tudo apodrece. E quem amar isso vai afundar junto com isso. Quantos hoje perderam o fervor por causa do amor ao mundo? Já não sentem saudade da presença de Deus. Já não têm prazer em buscar a santidade. Já não choram pelos pecados. Estão ocupados demais, distraídos demais, entretidos demais com aquilo que não tem valor eterno. E tudo isso porque permitiram que o mundo ocupasse o espaço que só pertence a Deus. É preciso coragem para romper com o sistema deste século. É preciso valentia para dizer não às propostas fáceis. É preciso fé para abandonar aquilo que parece vantajoso aos olhos humanos. Mas é essa separação que define os verdadeiros discípulos. Billy Graham dizia com lágrimas nos olhos: o mundo pode te oferecer tudo, e ainda assim você estará vazio se não tiver Jesus. E ele estava certo.
porque só Jesus preenche o que o mundo jamais poderá tocar. O chamado de hoje é a separação, não uma separação religiosa, legalista, feita de regras frias, mas uma separação espiritual, profunda, radical, que brota de um coração que ama mais a Deus do que a si mesmo. É uma decisão de viver para o que é eterno, de rejeitar o que contamina, de resistir ao que seduz. É a escolha de ser impopular, se isso for necessário, para manter o coração puro diante do Senhor. Você precisa examinar com sinceridade o quanto do seu coração ainda pertence ao mundo. Onde você tem buscado significado? Qual voz tem sido mais forte dentro de você, a do céu ou a da cultura? Porque não dá para abraçar os valores de Sodoma e esperar que Deus caminhe contigo. Ou você se afasta da cidade do pecado, ou será tragado por ela. O amor ao mundo é o gelo que apaga o fogo do espírito. É o veneno que mata o zelo. É a raiz da maioria das quedas espirituais. E por isso, o Espírito Santo hoje está dizendo: volta, rompe, separa-te, purifica-te, consagra-te. Porque enquanto você continuar alimentando a amizade com o mundo, estará impedindo que o amor de Deus te transforme por completo. Quem ama a Deus odeia tudo aquilo que o afasta dele. Quem ama o céu rejeita as correntes da terra. E quem foi verdadeiramente salvo jamais estará confortável com aquilo que custou a Jesus a própria cruz. É tempo de decidir, de romper, de amar a Deus com todo o coração, sem reservas, sem distrações, sem dividir o altar com os ídolos do mundo. Há um tipo de silêncio que não acalma, ele fere. Um silêncio que não traz paz, traz um vazio profundo, sufocante. É o silêncio de Deus, quando o céu se fecha, quando a alma já não sente mais, quando a oração se torna um hábito vazio e a Bíblia parece apenas um livro sem voz. Algo muito sério está acontecendo. É um alarme espiritual que poucos reconhecem. Um alerta silencioso de que o coração pode estar distante demais para ouvir a voz de Deus. Muitos pensam que o silêncio divino é simplesmente um teste de paciência. Mas em muitos casos é um grito de advertência. É como se Deus dissesse: você já não me escuta mais. Então eu me calo para que perceba o quanto está longe. E quando esse silêncio se instala, ele revela que a alma entrou em um território perigoso, o da indiferença espiritual. Em Amós 8:11, Deus declara algo assustador. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Uma fome espiritual, uma sede que não pode ser saciada com palavras humanas, uma ausência de direção, de consolo, de confronto. E o mais alarmante é que essa fome não surge porque Deus não quer falar, mas porque o povo já não deseja mais ouvir. É exatamente esse o retrato de muitos cristãos hoje. Estão saciados de entretenimento, de doutrinas confortáveis, de cultos bem programados, mas estão famintos da palavra viva. Já não há sede pela verdade, já não há temor pela presença de Deus, já não há reverência pelas Escrituras. Então, o Espírito se cala, não porque ele tenha se afastado, mas porque foi rejeitado, ignorado, substituído. A frieza espiritual não acontece de uma vez. Ela é sutil, gradual. Começa com pequenas concessões, uma oração pulada, um culto negligenciado, uma palavra ignorada, um pecado tolerado, e assim o fogo vai se apagando. Quando se percebe, a alma está apática, distante, sem prazer na presença de Deus. O que antes aquecia, agora parece distante. O que antes tocava, agora é só ruído. O que antes quebrava, agora não tem mais efeito. E isso é um perigo mortal. Porque quando a alma se acostuma a viver sem a voz de Deus, ela começa a chamar de normal aquilo que é, na verdade, um sinal de morte espiritual. Quando não há mais sensibilidade ao pecado,
quando a consciência já não reage, quando a oração se torna monótona e a palavra perde o impacto, é sinal de que o Espírito Santo foi entristecido e silenciado dentro de você. Você se lembra da última vez que chorou diante de Deus? Da última vez que foi quebrantado por uma palavra? Da última vez que sentiu um peso santo pelo pecado? Quando foi que o céu falou tão forte que você mal conseguia conter as lágrimas? Se você não consegue se lembrar, isso não é um detalhe qualquer. É um sinal de alerta urgente. Deus não deixa de falar porque não ama. Ele deixa de falar quando não encontra mais quem o ouça. Em Ezequiel 3, Deus adverte que havia tornado o coração do povo duro como diamante, porque eles não mais davam ouvidos à sua voz. Eles preferiam os profetas que falavam de prosperidade, que diziam paz, mesmo quando o juízo se aproximava. É o mesmo que vemos hoje. Muitos querem uma palavra de ânimo, mas rejeitam a correção, o confronto, a verdade que transforma. E então o céu se silencia. As orações já não sobem, as promessas já não tocam, o espírito já não se move. E a pessoa, mesmo cercada de atividades religiosas, anda no escuro, sem direção, sem vida, sem paz. Isso não é normal. Isso é trágico. Isso é sinal de que a alma está adormecida e pode estar mais próxima da morte espiritual do que imagina. Há muitos que aprenderam a viver com esse silêncio. Se tornaram profissionais da fé. Falam como crentes, agem como crentes, mas por dentro estão secos, vazios, afastados. E o pior é que perderam a sensibilidade de perceber isso. Estão anestesiados. O pecado já não incomoda. A ausência de Deus já não dói. Viver sem o Espírito já não causa desespero. E assim seguem vivendo, sem perceber que estão morrendo. Mas ainda há esperança, porque o mesmo Deus que se cala também é o Deus que volta a falar. Mas ele não fala com o orgulhoso. Ele não fala com o indiferente. Ele fala com o quebrantado, com aquele que clama do fundo do abismo. Com aquele que diz, Senhor, eu me calei, mas agora eu quero te ouvir de novo. Eu perdi o temor, mas quero recuperá-lo. Eu fui para longe, mas quero voltar. O silêncio de Deus não é abandono, é um chamado ao arrependimento, é um convite ao recomeço. É como o pai que para de falar com o filho rebelde, não por desprezo, mas para que ele perceba o quanto precisa voltar. E o céu ainda está pronto para falar, mas quem precisa estar pronto agora é você. Talvez você tenha se acostumado a viver sem ouvir a voz do Pai, mas Deus nunca planejou que você andasse na escuridão. O Espírito Santo deseja te guiar, deseja te visitar, deseja te tocar novamente. Mas isso só acontecerá quando você reconhecer que precisa ser restaurado, que está frio, que se perdeu, que trocou a presença por distrações, que trocou a intimidade por vaidade, que permitiu que o fogo se apagasse, e se esse for o seu caso, não endureça mais o coração, não tape os ouvidos novamente, não ignore o silêncio do céu, porque há fome na terra, e só Deus tem o pão que sacia, a sede na alma, e só o Espírito tem a água que renova. Há um vazio no coração, e só a voz do Pai pode preencher. Mas ele só fala com quem quer ouvir, só se revela a quem deseja encontrá-lo de verdade. Hoje, o Espírito está sussurrando, mesmo em silêncio. E a pergunta é direta. Quando foi a última vez que você ouviu Deus falando contigo? Não com os ouvidos, mas com a alma. Não com emoção, mas com convicção. Quando foi a última vez que a palavra te atravessou como espada? Que a oração foi mais que palavras? Foi encontro? Se você não consegue responder, então talvez já seja tarde demais para fingir. É hora de cair de joelhos e clamar: fala, Senhor, porque o teu servo voltou a ouvir. Porque a alma que ouve a voz de Deus nunca mais se conforma com o silêncio.
A porta da graça ainda está aberta, ainda existe tempo, ainda há uma voz ecoando no vale da decisão, chamando homens e mulheres a voltarem. E se você ainda respira, se seu coração ainda bate, se seus olhos ainda podem ler ou ouvir essas palavras, é porque Deus está te dando mais uma chance. Esse é o clamor final da graça. Muitos têm vivido como se a eternidade fosse um assunto distante, como se a salvação pudesse ser decidida amanhã, como se o arrependimento fosse algo que se adia. Mas Deus não nos promete o amanhã. O tempo da salvação é hoje. O tempo de se render é agora. E não há espaço para orgulho, para espera, para justificativas. O céu está esperando uma resposta e o inferno, em silêncio, torce para que você continue adiando. Jesus contou a história de 2 ladrões. Ambos estavam pregados ao lado dele. Ambos estavam morrendo. Ambos ouviram as mesmas palavras, testemunharam os mesmos milagres, viram o mesmo sangue escorrer da cruz. Mas apenas um deles reconheceu: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Não havia mais tempo para boas obras. Não havia como reparar erros do passado. Só havia um clamor, sincero, quebrado, verdadeiro. E aquele clamor foi suficiente para mover o coração de Deus. O que Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse é o poder da graça. Esse é o poder do arrependimento verdadeiro. Não importa onde você esteve, o que você fez, quantas vezes caiu, quantas vezes desprezou o chamado. Se hoje, com sinceridade, você clamar a Jesus com fé e humildade, Ele te salva, Ele te limpa, Ele te recebe. Mas entenda isso com urgência, essa graça tem um tempo. O mesmo Deus que é amor também é justiça. O mesmo Deus que espera também julga. O mesmo Deus que oferece salvação um dia fechará a porta. E muitos baterão de fora, tarde demais, dizendo: Senhor, abre para nós. E ouvirão uma resposta que ecoará por toda a eternidade: não vos conheço. Mateus 25:12. Você pode ter vivido toda a sua vida cercado de religião, de boas intenções, de palavras bonitas, mas se não houve arrependimento real, se não houve novo nascimento, você ainda está perdido. E essa é a verdade mais difícil de ouvir, mas também é a verdade que pode te salvar. Porque a palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. O inferno não foi criado para você. Foi criado para o diabo e seus anjos. Mas muitos estão caminhando para lá de forma lenta, silenciosa, religiosa. Pessoas boas aos olhos do mundo, mas que nunca foram lavadas pelo sangue de Cristo. Pessoas que fazem caridade, que vivem moralmente corretas, que frequentam templos, mas que nunca entregaram sua alma nas mãos do Salvador. E é por isso que esse é o momento de decisão. Você está salvo? Essa é a pergunta que Billy Graham fazia com lágrimas nos olhos e voz cheia de autoridade. Você está verdadeiramente salvo. Não é se você sente paz às vezes, não é se você acredita que Deus existe, não é se você foi batizado ou canta num coral. A pergunta é mais profunda. Você já nasceu de novo? Você já passou pela cruz? Já entregou seus pecados? Já foi quebrado e reconstruído por Jesus? Já abriu mão do mundo, de si mesmo, da sua justiça própria? Essa resposta ninguém pode dar por você, nem sua família, nem seu pastor, nem sua igreja, porque a salvação é uma decisão pessoal e intransferível. E se você ainda vive na dúvida, se ainda sente que algo está faltando, se ainda não tem certeza do seu destino eterno, não vá dormir hoje sem resolver isso. Deus está te chamando. Não resista mais. Esse é o clamor final da graça.
É o convite mais poderoso que o céu pode fazer a um coração humano. E ele vem com amor, mas também com urgência, porque o tempo está se esgotando. As promessas do mundo não te salvarão. Os argumentos da mente não te livrarão. As máscaras que você carrega não te sustentarão diante do trono de Deus. Só o sangue de Jesus pode fazer isso. A cruz está de pé. O véu ainda está rasgado. O Espírito ainda está chamando. Mas por quanto tempo? Por quantas noites mais Deus vai insistir com você? Quantas vezes mais você vai ignorar o toque dele, achando que ainda há tempo? Não brinque com a eternidade. Não se acostume com o perigo. Não trate como comum aquilo que é sagrado. Volte-se agora mesmo para Jesus com todo o seu coração. Sem reservas, sem justificativas, sem máscaras. Diga com sua alma: Senhor, eu me rendo. Eu reconheço que sou pecador. Eu não quero viver mais longe de ti. Eu preciso ser salvo. Me perdoa, me limpa, me transforma. Hoje eu volto. Esse é o tipo de oração que move o céu, que para os anjos, que acende a chama de um novo começo. É quando a graça que parecia distante se torna real, presente, poderosa. Não porque você mereceu, mas porque Ele te amou até o fim. O mesmo Jesus que perdoou o ladrão na cruz, hoje estende as mãos para você. E não importa quão longe você tenha ido, Ele ainda está disposto a te trazer de volta. Talvez você ache que seu pecado é grande demais, que já foi longe demais, que caiu demais, mas o sangue de Cristo é mais forte que o seu passado. A cruz é maior que a sua vergonha, e a graça de Deus é mais poderosa que a culpa que te prende. O que você precisa é parar de resistir, parar de correr, parar de esconder e se entregar. Hoje, o céu te oferece uma escolha: permanecer do jeito que está e continuar rumo ao vazio, ou se lançar nos braços da graça e nunca mais ser o mesmo. Você pode até estar em silêncio agora, lendo essas palavras, mas dentro de você, o Espírito está falando e Ele está dizendo: vem, vem como está, vem agora, antes que a porta se feche. Esse é o último convite. E pode ser o último para muitos, porque ninguém sabe o que será do amanhã. Mas agora, a porta ainda está aberta, a luz ainda está acesa, a graça ainda está fluindo. E o céu ainda está esperando por você. Corra para Jesus, corra com tudo, corra antes que seja tarde. Porque uma alma que se entrega verdadeiramente nunca mais volta a ser a mesma. Você está salvo? Não vá dormir essa noite sem ter certeza absoluta. Você está pronto para encontrar Deus? Você está limpo, perdoado, transformado? Se não está, então esse é o seu momento. Volte, se arrependa, renda-se, porque a graça te chama. Agora, que Deus te abençoe com arrependimento verdadeiro, fé viva e salvação eterna em Cristo Jesus. Amém.